Papa Bento XVI. Audiência Geral. Quarta-feira, 21 de março de 2007. São Justino, filósofo e mártir. Amados irmãos e irmãs, estamos a refletir nestas catequeses sobre as grandes figuras da Igreja nascente. Hoje falamos de São Justino, filósofo e mártir, o mais importante dos padres apologistas do segundo século. A palavra apologistas designa aqueles escritores cristãos antigos que se propunham a defender a nova religião das pesadas acusações dos pagãos e dos judeus e difundir a doutrina cristã em termos adequados à cultura do próprio tempo. Assim, nos apologistas está presente uma dupla solicitude: a mais propriamente apologética, de defender o cristianismo nascente. Apologia em grego significa precisamente defesa, e a missionária, que expõe os conteúdos da fé numa linguagem e com categorias de pensamento compreensíveis aos contemporâneos. Justino nasceu por volta do ano 100, na antiga Siquém, em Samaria, na Terra Santa. Ele procurou por muito tempo a verdade, peregrinando nas várias escolas da tradição filosófica grega. Finalmente, como ele mesmo narra nos primeiros capítulos do seu Diálogo com Trifão, uma personagem misteriosa, um idoso encontrado à beira-mar, inicialmente pô-lo em dificuldade, demonstrando-lhe a incapacidade do homem de satisfazer unicamente com suas próprias forças a inspiração pelo divino. Depois, indicou-lhe, nos antigos profetas, as pessoas às quais se dirigir para encontrar o caminho de Deus e a, aspas, verdadeira filosofia. Ao despedir-se dele, o idoso exortou-o à oração, para que lhe fossem abertas as portas da luz. A narração vela o episódio crucial da vida de Justino, no final de um longo itinerário filosófico de busca da verdade. Ele alcançou a fé cristã. Fundou uma escola em Roma, onde gratuitamente iniciava os alunos na nova religião, considerada como uma verdadeira filosofia. De fato, nela tinha encontrado a verdade e, portanto, a arte de viver de modo reto. Por esse motivo, foi denunciado e foi decapitado por volta do ano de 165, sob o reinado de Marco Aurélio, o imperador filósofo ao qual o próprio Justino tinha dirigido a sua apologia. São estas as duas apologias, e o diálogo com o judeu Trifão, as únicas obras que nos restam dele. Nelas, Justino pretende ilustrar antes de tudo o projeto divino da criação e da salvação que se realiza em Jesus Cristo, o Logos, isto é, o Verbo eterno, a razão eterna, a razão criadora. Cada homem, como criatura racional, é partícipe do Logos. Leva em si uma semente e pode colher os indícios da verdade. Assim, o mesmo Logos, que se revelou como figura profética aos judeus na lei antiga, manifestou-se parcialmente como que em sementes de verdade, também na filosofia grega. Mas, conclui Justino, dado que o cristianismo é a manifestação histórica e pessoal do Logos na sua totalidade, origina-se que, aspas, tudo o que foi expresso de positivo, por quem quer que seja, pertence a nós cristãos. Fecha aspas. Deste modo, Justino, mesmo contestando a filosofia grega em suas contradições, orienta decididamente para o Logos toda a verdade filosófica, motivando, do ponto de vista racional, a singular pretensão de verdade e de universalidade da religião cristã. Se o Antigo Testamento tende para Cristo como a figura orienta para a realidade significada, a filosofia grega também tem por objetivo Cristo e o Evangelho, como a parte tende a unir-se ao todo, e diz que essas duas realidades,
O Antigo Testamento e a filosofia grega são como os dois caminhos que guiam para Cristo, para o Logos. Eis porque a filosofia grega não se pode opor à verdade evangélica e os cristãos podem inspirar-se nela com confiança como num bem próprio. Por isso, meu venerado predecessor, o Papa João Paulo II, definiu Justino, aspas, pioneiro de um encontro positivo com o pensamento filosófico, mesmo se no final de um cauto discernimento, porque Justino, mesmo conservando depois da conversão grande estima pela filosofia grega, afirmava com vigor e clareza que tinha encontrado no cristianismo a única filosofia segura e proveitosa. Fecha aspas. Na sua totalidade, a figura e a obra de Justino marcam a opção decidida da Igreja Antiga pela filosofia, mais pela razão do que pela religião dos pagãos. Com a religião pagã, de fato, os primeiros cristãos rejeitaram corajosamente qualquer compromisso. Consideravam-na idolatria, à custa de serem acusados por isso de impiedade e de ateísmo. Em particular, Justino, especialmente na sua primeira apologia, fez uma crítica implacável em relação à religião pagã e aos seus mitos, por ele considerados diabólicas despistagens no caminho da verdade. A filosofia representou, ao contrário, a área privilegiada do encontro entre paganismo, judaísmo e cristianismo, precisamente no plano da crítica à religião pagã e aos seus falsos mitos. Aspas, a nossa filosofia, assim, do modo mais explícito, definiu a nova religião outra apologista contemporâneo de Justino, o bispo Melitão de Sardes. Fecha aspas. De fato, a religião pagã não percorria os caminhos do Logos, mas obstinava-se pelas do mito, até a filosofia grega o considerava privado de consistência na verdade. Por isso, o caso da religião pagã era inevitável, fluía como consequência lógica do afastamento da religião, reduzida a um conjunto artificial de cerimônias, convenções e hábitos da verdade do ser. Justino, e com ele os outros apologistas, selaram a tomada de posição clara da fé cristã pelo Deus dos filósofos contra os falsos deuses da religião pagã. Era a opção pela verdade do ser contra o mito do costume. Alguns decênios após Justino, Tertuliano definiu a mesma opção dos cristãos como uma sentença lapidária e sempre válida. Dominus noster Christum veritatem se non consuetudinem cognominative Cristo. Afirmou-se a verdade, não o costume. Eu li o latim errado, mas enfim. A este propósito, observe-se que a palavra consuetudo, aqui empregada por Tertuliano referindo-se à religião pagã, pode ser traduzida nas línguas modernas como as expressões moda cultural, moda do tempo. Numa época como a nossa, marcada pelo relativismo no debate sobre os valores e sobre a religião, assim como no diálogo interreligioso, essa é uma lição que não se deve esquecer. Para essa finalidade, propunho-vos, e assim concluo, as últimas palavras do idoso misterioso, que o filósofo Justino encontrou à beira-mar. Aspas. Tu reza antes de tudo, para que as portas da luz te sejam abertas. Porque ninguém pode ver e compreender, se Deus e o seu Cristo não lhe concedem discernir. Fecha aspas.